Connosco hoje em estúdio temos a pianista portuguesa Joana Gama. Olá, Joana. Bom dia. Começamos talvez esta entrevista com um primeiro momento musical. O que é que vamos escutar? Vamos ouvir um pequeno excerto da peça Vexation, de Erik Satie. E talvez eu toque primeiro e depois falamos a seguir sobre isto. Combinado. Vamos ouvir um excerto, como dizia Joana Gama, de Vexation, uma composição de Erik Satie, composta em 1893. Um excerto, sim, porque o compositor escreveu na partitura uma nota para este excerto, esta peça, se tocar 840 vezes. Um excerto de Vexation de Erik Satie, aqui interpretado por Joana Gama. Joana, ouvimos este excerto. Esta é uma peça quase interminável. É verdade. E eu devo confessar que já não a tocava desde o dia 14 de janeiro de 2018, que foi um dia em que estive 14 horas a tocar este excerto. Isto é uma peça enigmática, porque Erik Satie nunca falou dela em vida. Apenas quando ele morreu é que descobriram o manuscrito da peça. E não se sabe se, de facto, até a peça seria mesmo para ser tocada ou se era quase um exercício metafísico de Erik Satie, desta ideia de pensar em ficar a tocar durante várias horas o mesmo excerto musical. E que a própria escrita é tão intrincada que eu estive 14 horas a tocar a peça e não a consigo tocar de memória. Portanto, em geral toco de memória nos concertos, mas neste caso trouxe a partitura que é precisa. Uma partida de Erik Satie, talvez. Sim, ele tinha bastante humor. E esta peça que foi tocada pela primeira vez em 1963 por um coletivo de pianistas, um concerto organizado por John Cage, ele que dizia no dia a seguir esta proeza, poderemos chamá-lo assim, de tocar 18 horas sem parar, que o mundo à volta e ele próprio se tinha transformado com estas vexações. Aconteceu contigo? Sim, foi uma experiência marcante. Eu toquei a peça durante 15 horas em 2016 e depois 14 em 2018 e foi uma experiência marcante, não só pelo que se passou comigo, mas pelo que se passou à volta e pela quantidade de gente que assistiu à performance, não só ao vivo, mas também através de streaming. Eu ainda hoje, quando encontro algumas pessoas na rua que já não me veem há imenso tempo, a primeira coisa que me falam é dessa performance. Foi uma coisa marcante as pessoas assistirem a este esforço meu,
que por um lado foi violento em termos físicos e psicológicos também. A determinada altura eu estava a tocar e pensava, mas como é que eu me meti nisto a tocar esta peça durante tantas horas? Envolveu algum sofrimento físico também, porque a determinada altura estava cheia de dores, porque passei 14 horas sem me levantar, sem parar de tocar. Mas a memória que eu tenho daquele dia é de uma memória muito feliz, de partilha desta música com as pessoas, com o público. Portanto, eu mudei no sentido em que mergulhei fundo numa peça e ao mesmo tempo, para mim, aquele dia foi um dia muito simples, porque nós no nosso dia-a-dia temos que tomar imensas decisões, estamos no presente, estamos no passado, estamos no futuro, e naquele dia, quando eu me sentei às 10 da manhã ao piano na Fundação Gulbenkian em Lisboa, eu sabia que o meu dia seria passado a tocar aquela peça. Um ponto interessante e que falavas agora há instantes, que é o que é que se pensa durante 14 horas enquanto se toca esta peça repetida até ser fisicamente possível fazê-lo, não é? Sim, pensa-se em tudo. Desde pensamentos mais profundos a pensamentos mais práticos. Pensa-se em tudo, porque a peça é lenta, portanto há ali também uma repetição, mas que não se pode também descurar a atenção para não se cometer erros e há uma questão também que é, eu imprimi as 840 páginas das Vexation e ia passando as páginas de um lado para o outro, portanto no final havia um monte de páginas que eu toquei e um monte de páginas que eu não toquei, porque 840 vezes dá cerca de 28 horas tocando à velocidade que eu toco. Portanto, não toquei a peça toda em nenhuma das situações, mas a ideia era partilhar a peça com o público durante muito tempo e eu próprio ter essa experiência de mergulhar na obra durante muito tempo. Mas é uma experiência muito forte, quase de um mantra, e a determinada altura há uma amiga que esteve a assistir e que no final me disse que quando eu parei de tocar ela sentiu um enorme vazio, porque de repente aquilo era a banda sonora daquele dia. Havia essa continuidade. E sim, foi uma experiência marcante, sem dúvida. O vazio e o silêncio, que vamos voltar a falar mais à frente nesta entrevista do compositor catalão Frederico Mompou. Satie, que continua a percorrer Portugal com o projeto O Sr. Satie, apresentado em teatros municipais e apresentado, acima de tudo, a crianças. Sim. Portanto, em 2016 eu vim cá falar sobre a turnê Satie 150, que assinalava os 150 anos do nascimento de Erik Satie em Portugal, mas que foi uma celebração que acabou por se estender a outros países. Quando lancei o disco desse concerto que estive a fazer em 2016, portanto no final de 2017, lancei o disco Satie 150 e comecei a fazer um novo recital com música de Satie intercalada com música de outros compositores, nomeadamente John Cage, Vítor Rua, Marco Franco, o próprio Federico Mompou. Paralelamente a esse recital formal, fiz um concerto para crianças, um concerto comentado para crianças chamado Eu Gosto Muito do Sr. Satie, que é um concerto pedagógico em que eu toco algumas peças de Satie, mas conto imensas histórias sobre a sua personalidade muito caricata e que tem muitos pontos de interesse, especialmente para crianças, porque tem muitos pormenores engraçados, e mostro uns desenhos também que estão relacionados com as músicas. E é um concerto que eu adoro fazer, porque esta possibilidade de partilha com os mais novos agrada-me mesmo muito, e é um concerto que eu tenho gostado de fazer e que vou continuar a fazer e que vou fazer em breve em francês, na perspectiva de o trazer cá mais à frente em francês, porque sempre pensei que faria sentido apresentar o espetáculo na língua do Sr. Erik Satie. Então as crianças têm muita criatividade, têm muita imaginação e imagino que haja perguntas deliciosas. Sim, é muito engraçado e eles ficam muito... Depois perguntam-me como é que eu consigo decorar a música, como é que eu toco tão rápido. Aconteceu agora a semana passada, eu conto-lhes que o Erik Satie andava muito a pé, que andava cerca de 2 horas para cada lado, desde o sítio onde morava até ao sítio onde trabalhava. E há um menino que, passado já 40 minutos, portanto eu falo disso no início do concerto e quase no final, ele pergunta-me assim com um ar muito preocupado,
então e se ele não souber o caminho para casa? Ele ficou a pensar naquilo e pronto, no final lá teve coragem de falar, mas é muito engraçado, pois eles relacionam-se de maneiras diferentes com as músicas, uns gostam mais de umas, outros gostam mais de outras, e têm essa curiosidade de perceber o porquê da música. Eu gosto mesmo muito de fazer isto. Joana, passamos de Satie a Montpou. Estás cá em Paris para apresentar este sábado um recital, Música Caiada, de Frederico Montpou, um ciclo de 28 miniaturas para piano deste compositor catalão pouco conhecido. Sim. Federico Montpou foi contemporâneo de Erik Satie, aqui em Paris. Portanto, ele veio para cá estudar com 14 anos, mas acabou por voltar para a sua cidade natal, que é Barcelona. Teve uma vida muito longa, morreu em 1987, e é um compositor muito peculiar e que me atraiu pela sua... Enfim, Federico Montpou é o antítese dos dias de hoje, que é tudo muito excessivo, e na música é preciso tocar rápido e mostrar que se é muito virtuoso, e ele é completamente o oposto. E este ciclo Música Caiada é um ciclo de 28 miniaturas em que há uma depuração total do som, e é uma concentração no que é realmente essencial, e são peças muito simples, muito curtinhas, porque ele gostava de facto dessa ideia de música que é quase silêncio, que é a música do silêncio. Ele até disse isto numa entrevista interessante. Ele dizia que devia ser chamado de descompositor, porque a ideia dele era tirar as notas que estavam a mais e deixar só as notas que eram realmente importantes. Vamos ouvir? Então, vamos ouvir a primeira peça do ciclo Música Caiada, que se chama Angélico. Um ciclo de música caiada que Joana Gama apresenta este sábado aqui em Paris, na Casa de Portugal, na cidade universitária. Concerto de música caiada do compositor catalão Frederico Montpou, aqui interpretado pela pianista portuguesa Joana Gama. Joana, como é que se pode classificar a música de Frederico Montpou? Ele que, como dizias, contemporâneo de Satie, ele é uma espécie de Debussy catalão, um Erik Satie intelectual? Ele bebeu muita inspiração das harmonias daquela época de Debussy e Ravel, das experiências que eles estavam a fazer com música tonal, e dessa cariz impressionista que existia na música deles.
O que é interessante em Federico Mompou é que ele tinha uma sensibilidade romântica. Portanto, a grande referência dele era Frédéric Chopin, mas enquanto que Chopin tinha todo aquele rendilhado à volta da música que nós ouvimos, por exemplo, nos noturnos, Federico Mompou não, ele queria de facto uma música muito simples, muito próxima da infância, e havia esta ligação, tanto Federico Mompou como Satie. Há qualquer coisa de infantil neles, dessa simplicidade infantil, só que enquanto Satie olha para esse lado de uma forma quase irónica, um brincalhão irónico e gozão, o Mompou fixa-se na questão mais da ingenuidade. E a sua música é simples e depois às vezes tem música que parecem quase jogos de esconde-esconde, mas tudo nesse lado simples das crianças. Há qualquer coisa muito tradicional de infantil, sim, e vai buscar por momentos folclore catalão, pelo menos músicas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo pinta isto tudo numa paisagem que não se conhece muito bem e parece quase uma espécie de impressionista da música. Sim, era música muito simples, mas muito sofisticada. Ou seja, ele pensava muito naquilo que ia compor, tanto é que a sua esposa, Carmen Bravo, era pianista e era professora de piano. Portanto, ela saía de manhã de casa para ir dar aulas e ele ficava em casa a compor. E às vezes acontecia dele ficar uma manhã a pensar em 3 notas que soavam bem juntas. Portanto, ele dava-se esse tempo de mergulhar, de facto, na música e não era daqueles compositores que compunha muito. Portanto, cada nota tinha a mesma importância e é um grande desafio tocar por isso mesmo. Dá tempo também ao ouvinte e quem está a ouvi-lo para pensar nessa linha de construção que ele próprio levava e prezava, que era ter tempo para pensar em 3 notas, e o ouvinte tem esse tempo também, é-lhe oferecido de certa forma. E é preciso querer também, porque é música que se calhar não é boa para toda a gente. Se calhar a gente prefere uma música mais de entretenimento, que a faça até sair de si, e esta música é muito mais uma música de introspecção. Tanto é que eu, quando estou a tocar a peça, é uma questão de partilha, mas é uma música muito mais interior. E enquanto que em alguns compositores nós temos que tocar forte e rápido, há uma questão de abertura, como é, por exemplo, o Liszt, que é um compositor grande e que puxa por esta abertura. No caso de Mompou é uma questão de recolhimento e parece que nós temos que tocar cada vez mais piano, mais baixinho, para que as pessoas então ouçam melhor. Como é que se dá este salto entre o Satie e agora Frederico Mompou? Bom, eu tenho vários interesses, assim, o Erik Satie é o mais visível e foi assim uma paixão que foi em ainda proporções desmedidas. Há uns anos atrás nunca me passaria pela cabeça que estivesse assim tão envolvida com a música de Erik Satie, mas há vários compositores cuja música eu muito aprecio e que vou descobrindo aos poucos e que muitas vezes é por coincidências, ou alguém me mostra uma peça e eu vou procurando, porque eu tenho muito este interesse em ir sabendo mais sobre os compositores, e mesmo o interesse em Erik Satie surgiu porque em 2010 eu fiz um concerto no CCB com música de Satie e a partir daí investiguei, porque para escolher as músicas tento perceber porque é que o compositor as compôs e fazer com que faça sentido no programa. Bom, e quando comecei a ler sobre Erik Satie fiquei fascinada e continuo até agora. E Mompou aconteceu porque de facto houve amigos que mostraram a música dele, e em 2015 fiz no Museu Gulbenkian num concerto que ia incluir música de Mompou e de outros compositores, mas fiquei tão fascinada com a música dele que acabei por fazer um recital só com a música de Mompou, ao que dei o título Música em Estado Puro. E enfim, também continuou a crescer esse interesse, e então agora em janeiro fiz o ciclo Música Calhada que farei aqui sábado e que continuarei a tocar também. Música caiada, portanto música silenciosa, porque segundo Frederico Mompou apenas se pode ouvir uma parte interior da composição. O que é que isto significa, Joana? Porque ele dizia que às vezes o que é importante é o que está entre as notas.
Ou seja, há mesmo uma questão de... É preciso disponibilidade para tocar esta música e para ouvir. É uma música mesmo de recolhimento. E eu tive uma experiência muito bonita no verão, em que toquei uma parte deste ciclo numa igreja em Edimburgo, e tocar esta música numa catedral tem uma dimensão muito forte, e sentir também a música a ressoar, porque as catedrais têm muito mais reverberação que o normal, não é? Portanto, é uma música que precisa desse espaço também. Joana, estás em cena com vários espetáculos, um deles noturno. Já falámos de Eu Gosto Muito do Sr. Satie, agora em cena também com este compositor catalão, Frederico Mompou. Vamos ouvir talvez Canção de Embalar, que é uma composição de João Godinho. Sim. O João Godinho fez a banda sonora original para a peça Noturno, uma cocriação minha e do Vítor Hugo Pontes, que é uma peça para crianças. E na altura a música era música de cena, portanto uma música para o espetáculo, mas quando o espetáculo estreou em março de 2017 no São Luís, houve várias pessoas que nos disseram que gostariam de ouvir a música fora do contexto do espetáculo. E então não era a nossa ideia, mas acabamos por concorrer a um apoio da DG Artes e conseguimos editar o disco e as partituras da música. Fizemos uma edição, eu sou suspeita, mas já acho que ficou muito bonita porque tem fotografias do espetáculo, portanto há toda essa dimensão extra associada à música. E uma das partes do projeto é irmos a escolas, a conservatórios, a escolas de música, apresentar o disco e as partituras para, no fundo, renovar também o repertório que é tocado nas escolas. Uma peça que também vamos escutar aqui agora. Nos estúdios da RFI. Vamos escutar Noturno, de Joana Gama, uma peça que integra o espetáculo noturno, e aliás a composição que vamos escutar é sim Canção de Embalar. Canção de Embalar aqui nos estúdios da RFI, interpretação de Joana Gama, uma peça que está presente numa criação, num espetáculo noturno, um trabalho que está em itinerância. É verdade. O espetáculo estreou em 2017, mas continua em itinerância. Estivemos recentemente em turnê na Bélgica e apresentamos também o espetáculo aqui em França, na Ópera de Lille. Na próxima semana estaremos em Lolé. Em março fazemos a reposição do espetáculo no Teatro São Luís, em Lisboa.
Em novembro iremos a Évora e em dezembro faremos a reposição do espetáculo no Campo Alegre, no Teatro Municipal do Porto. Sim. A minha questão, e para terminar esta entrevista, tocar em cena, mais do que acompanhar, é também uma interpretação de um papel em palco. O papel de pianista, talvez outros papéis se juntem a esse. O que é que muda neste espaço que ocupas ao piano, num recital, num concerto ou então numa peça de teatro? Muda muita coisa, mas é muito importante ter estas dimensões diferentes relacionadas com o piano, porque depois eu levo toda essa experiência também para os recitais, em que é tudo mais formal, mas essa forma de estar em palco, de diferentes formas, é muito enriquecedor. E no caso do noturno é um caso muito particular, porque eu costumo brincar a dizer, quando eu toco estas peças assim sentada, é muito bom, porque no noturno eu não tenho banco. Eu toco de pé, toco sentada no chão, toco às cavalitas de um bailarino num piano mais pequenino, que é o chamado toy piano. Enfim, há toda toco com o piano a ser empurrado, portanto eu vou atrás do piano a tocar, porque a ideia, quando fizemos este espetáculo, é que teria de haver um piano em palco. Portanto, isso era assente, e no fundo o espetáculo foi construído à volta do piano e quais eram as potencialidades do instrumento em termos cenográficos. E quais é que são essas capacidades? É isso, do piano ser... Ele tem umas rodas que fazem com que ele seja movido, há uma tenda que é montada a partir do piano, portanto o piano até inicialmente está escondido, e a peça chama-se Noturno, porque é sobre a noite, mas sobre o lado mais sombrio da noite, porque a tendência às vezes é, quando se fala da noite para crianças, é aquela, pronto, a noite, a parte dos sonhos, podemos ser tudo o que quisermos, mas há aquela parte mais escura dos pesadelos, do medo do escuro, dos fantasmas, e então, quando fizemos a criação em 2017, fomos a 4 escolas no Porto a falar com miúdos, que nós chamávamos os especialistas, e íamos, nós temos aqui um problema, temos que fazer uma peça e vocês são os especialistas, têm que nos ajudar. Ou gostávamos que nos ajudassem. E perguntávamos quais eram os seus receios, e depois eles fizeram desenhos, fizeram textos, e com base nisso, e na nossa investigação, claro, que usamos o Calvin and Hobbes, por exemplo, que o Calvin tem muito medo do escuro, imagina os monstros debaixo da cama, tudo isso. Construímos este espetáculo que tem a ver com isso, que é, por um lado, mete um bocadinho de medo, portanto, e isso acontece porque também era essa ideia de criar essa sensação em palco, mas no fundo é tudo desconstruído, e a ideia que queremos no fundo passar é que às vezes a nossa imaginação é muito pior do que a realidade, e que vem tudo muito da nossa cabeça. Muito obrigada, Joana. Eu é que agradeço, obrigada. Joana Gama, que regressa aos palcos aqui em Paris, apresenta este sábado o recital Música Caiada de Frederico Mompou, aliás, na Casa de Portugal, na cidade universitária, cá em Paris.